Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma exposição da palavra. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo das nossas reuniões aqui da Escola do Espírito Santo. Aos nossos irmãos, que a graça e a paz sejam multiplicadas. A você que está nos visitando, que é nosso amigo, que é ouvinte da palavra, que está nos assistindo em casa. Preste atenção em tudo que vai ser dito nesta noite. Hoje à noite nós temos um tema bem interessante aqui, que é a nova ordem mundial e o aparecimento do anticristo. Vou dar uma pausa aqui agora para mandar o link para algumas pessoas e estaremos... esse link é do Facebook, né? Esse mesmo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente está enviando o link aqui para algumas pessoas que pediram. Pronto, encaminhado para todo mundo. Então, irmãos, hoje à noite nós teremos um momento aqui, uma transmissão ao vivo, e estaremos de uma forma diferenciada hoje. A gente sabe que muitas coisas têm acontecido no mundo. O que nós vamos fazer aqui hoje é só trazer esclarecimento para vocês que já são da igreja do Senhor Jesus Cristo, vocês que já creem na palavra. Muitos desses acontecimentos já estavam previstos, mas nós vamos trazer de uma forma ordenada, porque isso não é apenas conhecimento bíblico. Está aqui do meu lado hoje a irmã Leila. Daqui a pouco eu vou dar para vocês o currículo dela. Queria agradecer aqui já ao irmão Tairone, que tem organizado tudo isso aqui de uma forma excelente. A gente não saberia o que estaria fazendo aqui agora se esse abençoado não estivesse aqui para nos ajudar. Todo esse estúdio aqui foi montado por ele. Então que Deus continue abençoando abundantemente a vida dele. A irmã Leila, ela não é só uma cristã. Ela também é graduada na área acadêmica, e nas academias já se fala muitas coisas que a gente já sabia por conta da Bíblia. Então não são coisas somente dos loucos, dos crentes loucos, o que está acontecendo no mundo. Todo esse panorama de situações que já vinham ocorrendo e que estão ocorrendo agora e que ainda vão ocorrer, já eram previstas inclusive nas universidades. Em quem faz estudos, e eu vou dar aqui agora o currículo dela. Leila, ela é formada em Relações Internacionais, é professora de língua inglesa e tem experiência em assessoria diplomática no Consulado Geral Honorário do Japão, em Salvador, e no NUI, que é o Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade Jorge. É isso? Unijorge. Bem, ela vai dar mais algum aparato em relação a isso. Então vejam, irmãos, o que está acontecendo no mundo não é nenhuma surpresa para a gente. Mas a gente tem coisas que têm sido assim muito aceleradas ultimamente. Tem coisas que estão acontecendo muito rapidamente. Eu estava conversando aqui antes de começar a transmissão com os irmãos, e tem coisas que a gente via na década de 80, que se falava na década de 80, que se passavam nos filmes nas décadas de 80 e de 90, e que agora estão acontecendo diariamente. E a gente está presenciando estas coisas. Então eu gostaria, antes de começar tudo, abrir a Bíblia lá em 1 João. Se você está acompanhando em casa com a Bíblia, abra lá em 1 João, no capítulo 5. Glória a Deus. Eu quero ler uma passagem para vocês aqui. Nós vamos abrir em 1 João, no capítulo 5, e depois em Amós, capítulo 3. Em 1 João 5 diz assim, e antes de lermos, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, ainda, Senhor da glória, com a intenção em nossos corações de estar esclarecendo as pessoas, de levar luz às pessoas, de abrir os olhos e o entendimento das pessoas, não só daquelas que já creem no Senhor Jesus Cristo, mas daquelas que ainda não creem ou que não fizeram um compromisso ainda. O que vai ser dito aqui nessa noite, Senhor, que encontre corações abertos, um terreno fértil, para que prospere. Para aqueles que já sabiam, que seja mais sedimento e mais alicerce para a vida deles. Para aqueles que não sabiam, que tenham os seus olhos abertos nesta noite. Então aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Então se você sabe que você é de Deus, não precisa ter medo de nada. Apenas se apegue às promessas do Senhor. E que o mundo inteiro jaz
no maligno. Então todo esse sistema que está montado aí, é um sistema que já vem sendo agendado há muitos anos, desde o Jardim do Éden, que vem sendo agendado esse sistema, tudo está montado para deflagrar em um momento que é o que eles querem alcançar, que é a dominação de todo o mundo. O versículo 20 diz assim: também sabemos que o Filho já veio, e nós glorificamos a Deus por isso. Jesus Cristo veio para trazer luz à terra. No domingo à noite nós falamos sobre isso. E nos deu entendimento. Então nós somos cristãos, nós que vivemos pela palavra de Deus, nós temos entendimento para perceber o que está acontecendo, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nada do que está acontecendo no mundo foi escondido das pessoas, de forma nenhuma. Lá em Amós, no capítulo 3, Amós fica lá no Velho Testamento, é um profeta menor. Abra lá sua Bíblia também em Amós. Amós fica depois de Joel, no capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então na Bíblia nós temos muitos escritos a respeito desses acontecimentos que estariam sendo deflagrados agora em nossa época, de acontecimentos que ainda serão deflagrados posteriormente, de acontecimentos que já aconteceram, de coisas que já aconteceram antes, que estão acontecendo agora e que irão acontecer. Toda a Bíblia é recheada de profecias a respeito disso. O livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Daniel mais especificamente, e também o livro de Apocalipse, que na verdade o termo foi traduzido dessa forma para a nossa língua, mas o termo certo seria o livro da revelação. Tudo o que vai acontecer na terra já está revelado. Não tem nada que Deus tenha escondido da gente. Por outro lado, o mundo das trevas imita o mundo da luz, imita o reino da luz, e ele tem dito àqueles que o seguem de que forma as coisas iriam acontecer. Todas essas coisas que estão acontecendo já eram previstas. Existem até cartas de jogos de sociedades secretas que mostravam situações que iriam ocorrer no mundo. Então a maioria das pessoas, elas estão como se num sono, numa dormência. Inclusive dentro da igreja tem gente dormindo também e se esquecendo que nós não somos seres naturais, que nós somos seres espirituais. Então o mundo também tem estas revelações lá. Fala-se muito que é uma teoria da conspiração. Uma teoria seria um conhecimento especulativo a respeito de alguma coisa. Mas o que nós estamos vendo não é uma teoria, é uma realidade. E uma conspiração é algo que se constrói um plano para prejudicar alguém. Poderia ser até uma conspiração nesse sentido. Porém, uma conspiração é algo que estaria em secreto e só seria revelado na hora que estivesse acontecendo. Para muitas pessoas vai ser assim, mas para aqueles que já têm entendimento não será assim, porque na hora que se manifestar, nós já saberemos o que está acontecendo. Ok? Então, na transmissão de hoje, há uma novidade. Você que está em casa nos acompanhando, poderá enviar sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum esclarecimento, à medida que Leila for falando aqui, à medida que ela for colocando a situação que está ocorrendo. Se você que tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta e você terá a sua resposta. Aqui nós temos umas 3 ou 4 pessoas, 3 pessoas que estão com o celular na mão para receber as suas perguntas, e eles passarão essas perguntas para a gente. E eu quero ser o primeiro a perguntar. Irmã Leila, boa noite, a paz do Senhor para você. Então, o que é que está acontecendo no mundo? É a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, que está envolvida numa terceira, né? Que nova ordem mundial é essa? E quem está por trás disso tudo? Essas sociedades secretas, elas parecem que não são mais tão secretas assim, porque todo mundo já está sabendo que elas existem. Então, o que é que você tem a dizer a respeito destas coisas? Amém, boa noite. Então, vamos lá tentar responder o que é que está acontecendo no mundo. Para isso, nós precisamos fazer uma viagem histórica nos acontecimentos políticos. Poderíamos até ser simplesmente já lá desde o Éden, como o senhor falou,
mas vamos então aos contextos políticos realmente, desde o advento da criação da ONU. Acho que já é uma parte a qual dá para começar a entender essa formação da nova ordem mundial. A ONU então surge no advento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e foi após a Segunda Guerra Mundial que foi então assinada e sancionada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração dos Direitos Humanos Universais. Esses direitos humanos, então, diziam o seguinte, que todo mundo, então, é comum e que todo mundo tem direito, todos os povos têm direitos à economia, uma boa economia para poder ter uma vida de qualidade, educação de qualidade, saúde, né, lazer, segurança, e todas essas coisas para serem promulgadas pelos estados, e aqui eu falo estados, são os países, né, estado-nação. Esses estados, no caso, precisam de alguns organismos. Esses organismos, então, são aqueles braços que conhecemos da ONU. A exemplo, Unesco, OMS, estão falando ultimamente, né? OMC, que é para o comércio, a Unesco, no caso que eu falei, da educação. A Unicef, que é para o bem-estar e a seguridade da menina, da mulher e criança. Tem a ONU Mulheres, que se resume unicamente para menina, novamente, menina, mulher e a idosa. Temos são tantos organismos internacionais, né? E todos eles, no caso, trabalham justamente para que ocorra essa nova ordem mundial. De que maneira? Quando cada Estado-nação ele assina todas as assembleias da ONU, todos os acordos que são firmados nas cúpulas da ONU, ou seja, eles são chamados signatários, eles precisam cumprir com cada acordo feito. E esses acordos feitos é o que acaba por disseminar em nossa vida. Por quê? O cenário internacional, né, vivemos de que maneira? Nós vivemos, então, de acordo com a lei municipal, posteriormente a nossa lei estadual, posteriormente a nossa lei federal, posteriormente a lei internacional, que é o advento da ONU, e posteriormente chegamos a uma coisa chamada, então, os soberanos invisíveis. Segundo Balzac, o cenário internacional ele vive de que maneira? De homens que se movimentam nos bastidores, e ao se manifestar nos bastidores, eles acabam levando duas histórias. Uma história oficial, que é a conhecida, que é divulgada pela mídia, que leva todo mundo ao entendimento da necessidade da aplicação do príncipe, né, tão pregado nas universidades. A aplicação do príncipe, né, a obra de Maquiavel, e a história secreta, que é justamente onde você encontra toda a verdade que há por trás dos bastidores do cenário internacional, que leva a pôr, então, se a história triste, macabra. Por quê? E aí, assim, como eu estou falando, então, com pessoas cristãs da mente aberta, há uma certa mistura dessas sociedades secretas, como é dito, que elas se misturam muito em um tripé, que é esse tripé que também leva à história da conjuntura internacional, que é o quê? Política, economia, religião. Então, essa política, essa religião pregada por essas sociedades, por esses homens, simplesmente elas estão infiltradas ou enraizadas na religião. Então, é um pouco complexo falar disso. Por quê? Porque acaba, de alguma maneira, algumas pessoas acabam desacreditando da sua fé, que também é uma das razões da nova ordem mundial, é fazer com que você deixe de acreditar em Deus. Por quê? Já tem um estudo da Singular University que diz o seguinte: as pessoas que têm problemas psicossomáticos, né, psicológicos, com depressão, síndrome do pânico, essas coisas que é um boom muito grande nos últimos anos, né, a gente presencia isso principalmente no nosso município. Eu, como professora, presencio muito isso em sala de aula, né, e o que acontece? Nessa universidade já está sendo pesquisado a questão do magnetismo. Por meio do magnetismo, um tratamento para que as pessoas, então, comecem a ficar mais tranquilas, mais zen, que é uma outra vertente da nova ordem mundial, que é não falar de saúde simplesmente, sim falar de bem-estar e felicidade da humanidade. Então, essas pessoas que são acometidas por depressão e essas doenças do século, ao passar por esse tratamento
com imã, né? Fazem com que elas se sintam relaxadas, mais zen, mais tranquilas e, por consequência, quando terminam o tratamento, que são perguntados a elas em relação à sua fé, posteriormente elas dizem que têm fé em Deus, que acreditam em um Deus. Quando passam pelo tratamento, simplesmente elas dizem que não acreditam em Deus, não há necessidade de se acreditar em Deus, até porque a paz que ela queria, ela já encontrou nesse tratamento, né? E aí eu chamo a atenção, bora lá então trazer a teoria da conspiração, né? Vamos lá. Percebam como é um trabalho assim de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. E eu acredito que tentar falar tudo no único momento é difícil. Mas essa questão do magnetismo. Observe o número de colchões que são vendidos com ímãs, né? Com essas coisas que chamam magnéticas. Pulseiras magnéticas, não é isso? Pessoas, principalmente dentro da igreja, acabam por dizer que é maravilhoso isso, até porque diz que você vai ficar relaxado, você vai diminuir diabetes, vai diminuir taxas de colesterol, que a pressão vai voltar ao normal, essas coisas todas, né? Por que eu falo isso? Porque um dos grandes, não vou falar braços não, vou falar ator internacional para a nova ordem mundial, está lá na Ásia, né? Nossos queridos japoneses, chineses, né? Percebam como a cultura desses dois povos tem influenciado muito a nossa cultura ocidental. Questão de relaxamento, para que a gente realmente não fique, para que a gente possa buscar esse aparato, essa felicidade em coisas, e esquecendo justamente a nossa fé. Outra coisa, a questão da própria alimentação. Mas, enfim, é uma coisa que é muito... Aí você coloca a história dos vegans, né? Que entra nessa história. Sim, também entra. A agenda vegan, ela acaba por dizer que nós, seres humanos, né, somos pessoas terríveis, que não tem amor algum aos animais e pobre coitado dos animais o tempo todo. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor de violência, pelo amor de Deus, mas é dizer o tempo todo que nós somos os responsáveis por tudo. E aí eu pergunto, será que realmente nós somos responsáveis por tudo isso? Será que o tempo todo nós, homem, a sociedade civil, eu quero dizer, nós estamos indo o tempo todo acabar com os animais que estão na selva, com os animais realmente, porque aí já vem uma outra agenda, que é a agenda ambiental, né, que já vem trazer isso. E voltando à agenda vegan, a questão da alimentação é dizer que nós não somos, nossa carga dentária não foi feita para comer carne. E o senhor, então, como dentista, pode dizer, nós não podemos comer carne? Devemos comer carne. Não conseguimos, né? Quer incutir isso em nossa mente, que nós não fomos criados para comer carne. Fomos, sim, criados unicamente para comer cereais, frutas, verduras e legumes. Né? Que, em contrapartida, se a gente for começar a se alimentar unicamente desse ponto, já vem uma outra coisa, que assim, a agenda, né, dessa sociedade invisível é o seguinte, é mostrar o caos, é mostrar para você um problema tal, uma coisa terrível, e posteriormente vir com uma solução. Só que essa solução, aparentemente, é benéfica, mas posteriormente não. Posteriormente, e a gente os problemas usa. que eles apresentam, eles colocam numa dimensão muito maior do que, na realidade, aquilo é. Sim. Isso é o que está por trás dessa nova ordem mundial. Justamente. Primeira coisa é desmistificar, digamos assim, dizer que Deus não existe, que você pode encontrar paz sozinho. Sim. Eles querem o tempo todo dizer que nós não precisamos de Deus. Que nós, seres humanos, somos superiores de tal forma que não há necessidade de pensar nisso. E aí começa a incutir a gente o quê? A mídia. A mídia é a grande aliada dessa nova ordem mundial. E por que nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial é uma agenda que iniciou, como eu falei, lá na ONU. Só que não com essa expressão de nova ordem mundial. E sim, a paz mundial. Né? É tanto que você vê até nos desfiles de Miss, né, o tempo todo, o que é que você quer pelo mundo? A paz mundial. Tudo balela. Que não existe essa paz e nunca vai existir essa paz, né? Nunca vai existir essa paz. E aí o que acontece? Na década de 90,
o discurso de Bush, foi ele então que trouxe essa expressão nova ordem mundial. Para quê? Essa nova ordem mundial ela vai atender à elite global. Que essa elite global venha a ser, então, esses homens invisíveis, né, que há por trás do cenário internacional. É muito improvável que os governadores saibam que realmente têm condições de governar, ou simplesmente eles acham que governam seus países. Mas, na verdade, não. Eles são completamente manipulados, principalmente pelo Banco Mundial e o FMI. Enquanto existir Banco Mundial e FMI, eles estarão o tempo todo manipulando os governos. Por quê? Porque um Estado, para ele ser reconhecido, ele precisa de 4 coisas. A primeira é a sua soberania. E essa soberania é subdividida em três fases. Em quê? Em um território delimitado. E, para isso, você precisa, então, demonstrar que nesse território, esse recorte geográfico, você tem condições de ter defesa nacional, você consegue dar a segurança a esse território. Você precisa ter de um povo reconhecido como o seu, e esse povo você precisa dar educação, você precisa da saúde, da própria segurança, da alimentação, enfim, todos os níveis aos quais nós precisamos. E, por fim, nós precisamos de uma moeda única que vem, então, regulamentar a nossa economia. Então, se eu consigo ter economia firmada, consigo ter povo de fato estabelecido e ter o meu território recortado, né, definido, por isso que a Palestina não é reconhecida até hoje, porque ela não tem um território definido. Então, na verdade tem, né, mas Israel não deixa. Enfim, aí que acontece. Para não me perder aqui. Os estados, eles acham que governam. Por quê? O pilar economia, moeda, a questão monetária é o que pesa muito em um Estado conseguir se desenvolver. Sem dinheiro, você consegue fazer tudo o que você faz? Não. E é justamente o que a nova ordem quer dizer, que você necessita do dinheiro. É fazer com que o tempo todo você se endivide até não querer mais. Perceba que dos anos 2000 para cá, as linhas de crédito cada vez mais estão assim sendo jogadas, né? Todo mundo pode vir, todo mundo, e isso é no mundo todo. Vamos falar então do nosso Brasil. De 2007 para cá começou a surgir o Minha Casa Minha Vida, né? E todo mundo começou a ter a disponibilidade de poder estar o tempo todo, eu posso comprar minha casa, o sucesso da minha casa nova, a realização do meu sonho. Quem não quer a sua casa nova? E saber que você pode comprar, melhor ainda. E você tem então a parceria do banco para te ajudar. Mas será que isso é benéfico? Será que realmente isso é benéfico? Quem é que é por trás disso? Né? Então, o Banco Mundial e o FMI é que acabam por patrocinar isso. De que maneira? O Estado, nesse sentido o Brasil, faz a sua cooperação internacional, porque existe 2 tipos de cooperação, a cooperação técnica e a cooperação de fomento. E essa de fomento ela é dividida em 2 formas. Ou ela é por meio de doação, do investimento externo direto, né, o IED, ou simplesmente pelo fomento, que é o empréstimo. E aí, ao emprestar o FMI e o Banco Mundial, esse Estado fica endividado. Nós, brasileiros, continuamos com essa dívida externa que nunca se acaba. E detalhe, esse ano, me recordei de uma situação. Esse ano, por exemplo, começamos a pagar um empréstimo feito em 2010 para podermos pagar o Bolsa Família. Né? Onde é que está isso, né? Onde está isso? Na OCDE, que é a Organização Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento. Na OCDE você vai encontrar tudo o que um Estado ele recebe e o que ele, então, pede emprestado. E aí teve até eu esqueci o nome que foi dado, que até foi no governo aqui, que era a DEDA, tal, enfim, que da parte desse dinheiro foi empréstimo ao Banco Mundial. Até que ponto isso é bom? É bom porque as pessoas puderam ter suas casas, podemos ter hoje aqui, né, no município Rodoanel e etc., uma malha viária boa, tal, mas e depois, quem paga a conta? Então, o Estado, quanto mais ele é dependente do Banco Mundial e do FMI, mais ele vai continuar sendo dependente e escravizado do sistema internacional. Me fala uma coisa? E aí o que acontece? O Estado sendo o tempo todo dependente desse sistema, porque, para e analisa, se a gente, no caso, tem pouco dinheiro, pouca reserva, a gente não vai começar mais a comprar tanto, a gente vai tentar enxugar o nosso orçamento. Mas, olhando a maneira a macroeconomia, como é que a gente vai o tempo todo estar enxugando? É o que está sendo feito no momento, né?
tentando cortar os gastos públicos, tal, etc. Mas até que ponto, no momento atual, com essa pandemia, até que ponto a gente vai continuar tendo condições de mantermos economicamente ativos? Pronto, você tocou num ponto aí da pandemia. Essa pandemia também foi algo projetado, planejado por alguém para criar um caos e uma situação no mundo? Então, para que haja nova ordem mundial é necessário o caos. Sem o caos não tem como ela ser instaurada. Até porque ordem, você vai dar ordem a quê? A ordem é alguma coisa que está bagunçada. Né? Há 2 semanas, no New York Times, saiu uma nota em que um senador lá nos Estados Unidos estava dizendo o seguinte, que é necessário uma nova ordem mundial para que haja, de fato, uma gestão melhor dos acontecimentos. E essa gestão é necessariamente uma gestão global, nem que seja provisória. Semana passada saiu, então, uma nota em que ex-presidentes, né, ex-estadistas, assinaram um documento pedindo, então, à OMS que velasse, né, pedisse à ONU que fosse feito, de fato, uma baixa da soberania dos estados, né? Porque eles sozinhos não estão tendo condições mais de poder suportar isso. Levar na questão econômica, porque sem economia você não tem condições de manter o hospital. Né? Já que a questão saúde não tem como você manter o hospital, em contrapartida não tem como manter o emprego, em contrapartida não tem como as pessoas estarem tendo o seu poder aquisitivo e manter a sua vida. Então, esse acordo, né, essa carta foi feita por ex-presidentes pedindo o seguinte, uma nova ordem mundial, mesmo que seja provisória, mas é necessário uma única pessoa gerir, ou algum único organismo, algum único ator internacional que venha gerar, mesmo que de maneira rápida, o mundo. Porque... Então, Leila, o que é que estão fazendo com a população? Estão criando o que na cabeça das Caos. pessoas? Estão criando o que na cabeça das Medo. pessoas para poder as pessoas ficarem, de uma certa forma, adestradas e elas acolherem esse sistema de uma forma natural, sem ninguém ir de encontro. É isso mesmo que está acontecendo? Pronto, vamos lá. Quando foi dito assim, quarentena, não tinha me tocado muito ainda, não tinha parado para analisar direito. Aí foi assim, no último dia de aula, até eu saindo da escola, e eu me deparei com a situação com alguns alunos, alguns colegas, e olhei, opa, peraí. A quarentena não é só suspender as aulas, vai suspender também o funcionamento do comércio. Quando eu cheguei em casa, já foi logo dizendo assim, que a divisa Bahia-Sergipe estava fechada, que Rio de Janeiro e São Paulo já estavam fechando a divisa, Minas Gerais com Bahia fechando divisa. Eu disse, vamos lá, tem coisa errada aí. Por quê? A primeira coisa é o poder e o direito de ir e vir do cidadão já está aniquilado. Não pode, né? Não pode. Vamos lá, todo mundo ficar em casa. Como é que fica todo mundo em casa? Tem que ficar em casa. Ok. Outro ponto. Ficamos em casa. O número de pessoas, como eu falei, o número de pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com, né, pensamentos completamente avessos à realidade. Já vai gerar um caos em relação a isso. Né? As pessoas já não estão mais se suportando dentro de casa. Eu me recordo que foi decretada a suspensão na terça, né? Na quarta já não tinha. Quando foi na quinta-feira, eu já vi colegas no WhatsApp falando, não aguento mais em casa, um dia. Né? Imagine agora, com mais tempo ainda de quarentena. Né? E aí o que acontece? O que é que serve, então, como internacionalista que eu vejo? As pessoas dentro de casa, por quê? A nova ordem mundial, ela, para acontecer, precisa do caos. Ok. E qual é o objetivo dela? Dominação. Dominação de toda a raça humana. Como é que ela vai dominar? Aí você pode, que nada, vai dominar nada. Você está em casa? Você está sem trabalhar? Né? Então você já está dominado. Não é isso? De alguma forma, você está sendo dominado. Né? E porque assim, às vezes a gente fica muito naquele pensamento assim, de apocalipse, a dominação é porque vai ter que ter chip, é porque vai ter não sei o quê. Não, como eu falei, é tudo devagarzinho, bem devagarzinho. É aquela coisa, a gente pode passar por essa pandemia, ok, podemos. Ela pode se estender mais um pouquinho? Pode. Isso é só um teste por enquanto. É um teste para ver se dá certo ou não. O mundo parou? O mundo parou.
As pessoas deixaram de trabalhar? Sim. Só trabalha aquele, no caso, que é considerado essencial, né? Uma atividade essencial, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção em questão dessa coisa essencial, né, tentando fazer uma análise de conjuntura desse cenário, foi o fechar a igreja, né? Quando falou assim, fechar a igreja, calma, tem coisa aí. Por quê? Se eu fecho a igreja, é sinal, já é um presságio mais do que perceptível de uma perseguição cristã. Nós sabemos que pode ocorrer, pode, até porque o Senhor Jesus também nos alertou, né? Só que assim, é tentar calar o evangelho de alguma forma. É tentar calar o evangelho de alguma forma. Porque se as pessoas estão... Calar o evangelho e calar também qualquer tipo de manifestação que possa ocorrer. Sim. Não só com as igrejas, qualquer tipo de associação, eles querem coibir isso. Inclusive, quando se mantém uma distância social até uma padaria, no supermercado, você não tem mais o direito de conversar com alguém e de expressar a sua opinião. Já está lá também ou de tentar criar uma manifestação contrária ao que está acontecendo, né? Então tem esse lado da perseguição religiosa, mas tem outro lado para as pessoas não se ajuntarem, porque há um ditado antigo que dizia: quando estamos juntos nós somos fortes e separados. Uhum. E é isso, as pessoas dentro de casa justamente para que fiquem vulneráveis. O seu pensamento, a sua mente ficar vulnerável. Vulnerável ao quê? Ao caos. As pessoas, pare e perceba. Quando começou, de fato, no dia, se não me falha a memória, foi 18 de março, a Globo já estava anunciando o seguinte, né? Que seriam 11 horas de jornalismo. Já foi anunciando de cara que já tinha suspendido as gravações das suas novelas, ou seja, o canal de entretenimento que mais injeta dinheiro na empresa, né, já foi logo dizendo, não, a gente vai suspender nossas atividades aqui e só vamos ficar com jornalismo, porque é necessário informação da sociedade concreta, né? E a mídia realmente, ela é um grande viés de anunciar essa situação de caos. Então a gente para e fica o tempo todo ali, o tempo todo focado. Aí você, eu tenho como sumir, me desviar desse negócio de vírus. O que acontece? Quando você liga a televisão, só fala isso. Quando você olha no seu smartphone, seja no Instagram, no Facebook, Twitter, enfim, vai ter algum anúncio. No Facebook, por exemplo, quando você entra agora, já tem o tempo todo lá. Cuidados com a Covid-19. O tempo todo. É mostrando a você que você tem que ficar em casa. E já houve outras epidemias que foram muito mais letais do que o Covid-19 e, no entanto, ninguém ficou dentro de casa. Na verdade, as pandemias já começaram lá na Idade Média, né? Com a peste bubônica. Tiveram várias epidemias. Agora também, após a Segunda Guerra, também tivemos a febre... Espanhola? Não, foi febre... Esqueci o nome agora. Mas que também acabou dizimando boa parte da Europa. Teve a peste negra, que é a febre bubônica, né? Que acabou dizimando realmente grande parte da população europeia e americana, né? E tivemos agora, aí vem da década de 80 para cá, com essas doenças que vêm de lá para cá. A AIDS, câncer, H1N1, que há 10 anos atrás ocorreu. Eu lembro, eu estava estudando, estava no início da minha vida acadêmica, e ficamos realmente 15 dias sem aula na época, tal, mas logo voltou. Tivemos a gripe suína. E só foi aula, Só foi época, aula, sim. Não, só foi aula. Só foram as aulas, eu lembro. E ela é muito mais letal do que a Covid. Sim. Matou e aí, muito mais gente. Agora, vamos voltar lá, todo mundo dentro de casa. Tem países que, para você poder sair, só sai uma pessoa da família. Tem esse controle, né? O Estado está tendo esse controle. Só sai uma pessoa da família, um momento único do dia, para poder fazer o quê? Ir ao mercado comprar mantimentos ou ir na farmácia comprar remédio. Pronto. Não pode mais em canto nenhum. Tem que ir e voltar. Se for jogar o lixo, tem que ser naquela hora determinada. Tem outros países que o controle não se resume só no sair. É no todo, no que faz em tudo. Países que utilizam, no caso, o smartphone por meio de um aplicativo, né, que a pessoa, ao tentar sair de casa,
né, ele consegue monitorar pelo smartphone, consegue monitorar a pessoa que, quando ela abre a porta, já começa a sirene desenfreada para que o Estado saiba que aquela pessoa está querendo sair de casa. Né? Se isso não é uma dominação, se isso não é uma forma de querer prender você dentro de casa e dominar você, o horário de você entra e sai, desconheça. Tem um filme, como a gente conversava antes de iniciar, que realmente a indústria cinematográfica, ela acaba por ser um presságio. Ela acaba mostrando coisas do que podem realmente acontecer. E tem um filme que até tem na Netflix, que é Onde Está Segunda-feira? Acho que é alguma coisa assim. Cadê Segunda-feira? Alguma coisa assim. E é um filme que retrata muito bem o que realmente vai acontecer com a humanidade. As pessoas, para poderem sair, precisavam ter a sua autorização. Sem aquele cartão magnético não saía, né? E aí a gente já entra num ponto que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, de fato, vai acabar por dominar o homem. De que maneira? Como é uma coisa para mostrar que a gente fica dependente daquilo o tempo todo. Se a gente olhar, no caso, para o automóvel. O automóvel, antes todo mundo, lá na década de 20, né? O que acontecia? Você entrava no carro e saía, sem precisar fechar vidro, porque não tinha, né? E aí foi mostrando depois a você a necessidade de você, então, dizer que precisava do vidro, porque era uma segurança. Quando começasse a chover, não ia molhar, já lhe dando, então, o conforto. Posteriormente, além de você ter um automóvel já com tudo fechadinho, mostrou a você a necessidade de ter uma chave para poder fechar o seu carro, né, na porta, você travar o seu carro, para mostrar a você a necessidade de segurança, porque estavam roubando os automóveis. Será que realmente roubavam? Né? Porque a mídia manipula muita coisa, né? Após isso, foi dita a necessidade de que, além de você ter, então, essa chave, foi dito a você, então, que para que você vai colocar a chave lá, se você pode ter um alarme na mão que, à distância, você pode travar e destravar o seu carro. Feito isso, a gente começou, que coisa bacana, né? Tem um aqui. Feito isso, foi dito a você que não há mais a necessidade de você, então, ter por que ligar o seu carro. Né? Hoje em dia você já tem, através do Start, né? Você entra no seu carro, é só apertar o botão que ele já sai. Uma outra coisa é o travar e destravar do seu carro. Com uma sua digital, você trava e destrava o seu carro. É gerar em você a necessidade, é mostrar a você que quanto mais tecnologia, quanto mais conforto, mais status você tem. E esse mais status é ótimo para a nova ordem mundial, porque é mostrar que você realmente está sendo a marionete, está sendo bem conduzido ao que eles querem, para te dominar. E aí essa inteligência artificial, eu lembro em um dos livros de uma das escolas que eu dou aula, turma de 9º ano, tem um fragmento que quando eu vi nossa, já estão querendo catequizar as crianças, porque realmente é um viés em que a nova ordem mundial entra, né? É nas crianças. E a gente entende isso na palavra. Por que seria com as crianças? Porque o Senhor disse que o reino dos céus é dela, né? E então o inimigo vamos lá. A nova ordem mundial, ela quer, na verdade, o quê? Ela quer destruir 2 pilares. O primordial, que é a família, e os princípios da família. E quem é, no caso, a perpetuação dessa família? A criança. Né? Enfim, deixa eu tentar voltar. Aí, nesse fragmento desse textinho, né, do livro didático, dizia o seguinte, que havia um computador chamado X100, que você poderia comprar esse aplicativo, esse computador, para instalar na sua casa. E você poderia ser despertado pela sua casa, você poderia acordar e já ter seu café da manhã pronto, você seria avisado de alguma reunião, para você não se esquecer, seus eletrodomésticos iriam desligar no momento em que você fosse se deitar. A partir do momento em que você se levantasse, no horário em que você já deixa lá previsto, né, para que você acorde, vamos dizer, 6 da manhã, você já saiba, no caso, já vai direto para o banheiro com a água já quentinha, na temperatura ideal, etc. Isso tudo através de quê? De inteligência artificial. E nós já temos esses projetos de casa, assim, as chamadas casas do futuro, que a gente também traz nesse sentido a internet das coisas.
Então, nessa internet das coisas, para que isso aconteça, como todo mundo não tem a condição financeira de ter uma casa nessa situação, ou a população vai ter que ser diminuída, Sim. né? Vão ter que eliminar a população, ou vão ter que dar dinheiro para o povo. Sim, não só dar dinheiro para o povo, como também fazer com que essa tecnologia seja acessível. Né? Por quê? Aí você vai dizer, esse negócio de carro automático é muito caro. Você chegar só com sua digital e abrir o seu carro. Isso é só para rico e tal. Será? Será que é só para rico? Já tem carros mais populares agora. Pois já tá assim. Justamente. Tem uma concessionária, né, que começou com essa inteligência artificial, que era chamada OnStar, né? E por meio da OnStar, você travava seu carro, você ligava o seu carro, você pedia para fazer pesquisa, de onde você comprar uma coisa ou outra, você podia fazer... tentar GPS, isso. Então, através do OnStar, começou isso, né? A aplicação disso dentro dos carros. E que hoje em dia, carros populares já atendem a essas tecnologias. Então, Leila, essas coisas estão sendo introduzidas e a maioria das pessoas, como estão dormindo ou assistindo Big Brother, ou novelas da Globo, ou qualquer outra novela, e não interagem, não procuram conhecimento, não procuram pesquisar, elas estão sendo introduzidas sem que nem você perceba. Não. É como aquela história de você colocar um sapo dentro da água e ligar a panela, e deixa ele lá. E ele não vai sair dali, porque para ele vai estar bonzinho o tempo todo. A mesma coisa está acontecendo com a população, a ponto de a população ser totalmente adestrada sem nem perceber. Sem nem perceber, Porque às vezes isso você vai mesmo. falar dessas coisas com algumas pessoas, elas querem te engolir. Sim, sim. E principalmente se não são cristãs. Aí não, você é um doido. E quem fala isso é crente fanático. É crente Já escutei fanático, muito isso. né? Só que a gente não está falando aqui de coisas que são exclusivas da Bíblia. Não. Nós estamos falando de coisas que são estudadas nas universidades. Sim, sim. São coisas. Ela é uma acadêmica, né? Ela é formada em relações internacionais, tem outras partes dos currículos dela aí. E que ela já vem pesquisando essas coisas que não só estão na Bíblia. São coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente está vivenciando agora esse adestramento. Né? Então, como a gente iniciou, não sei se já tem alguma pergunta por aí. Tem alguma pergunta? Quer fazer agora? Muito bem. Então, esse adestramento todo é como se... e as pessoas ficam pensando que é coisa de direita e de esquerda. Não existe nem direita e esquerda. Existe um povo no mundo, não é isso, Leila? Que domina isso tudo. Isso, não existe os dois... aliás, assim, para eles é ótimo que exista a bipolaridade. Porque o conflito entre os povos é ótimo. Quanto mais as pessoas se degladiam, ficam assim, uma com raiva da outra, isso é ótimo, porque o caos é necessário. É necessário a briga entre poder. E a briga de poder é onde eles mais querem. Então, veja aí. Chegou aqui a primeira pergunta. Nosso querido irmão Mateus Santos. Um abraço, Mateus. Estamos com saudade de você. Amém? A chegada da moeda digital é só mais uma jogada dessa agenda? Sim. Vi na mídia que estão dizendo que o dinheiro de papel é uma das formas de propagação do vírus. E os livros físicos e os que serão deles nessa era digital. Isso mesmo. Então fale sobre a moeda digital. Bora lá. Que a famosa... Vamos aproveitar essa pergunta aqui do Mateus. A gente tem aí, todo mundo que tem um telefone, hoje em dia você pode abrir uma conta de casa sem documento nenhum. Com vários bancos que são bancos totalmente digitais. Isso. Né? Pois é, a gente precisa ir muito longe. Esse auxílio do governo, né? Se você não tem conta, abre uma conta digital. Então, enfim, tudo está entrelaçado. Tudo é entrelaçado. Não existe, quando você vai brigar por política, não existe bonzinho nem mauzinho. Não solte seu raciocínio aí, eu quero dar uma palavra aqui. Olha, você que está desviado, preste atenção. A realidade ela é bíblica e é acadêmica. Deus é real, assim como o diabo também é real, e todo o sistema que está sendo formado aí é para levar você junto com ele para o quinto dos infernos. Então se acorde. E você que não conhece nada da palavra de Deus ainda, procure nos telefones, tem um telefone de contato aí na página do Facebook. Nós estaremos aqui para te ajudar, para orar por você, para mostrar qual é essa realidade, porque não dá para mostrar tudo num espaço tão curto aqui. Amém? Volte lá ao seu raciocínio. A moeda online, né? A mais famosa é a Bitcoin, né? Ou Bitcoin.
Essa moeda iniciou lá nos anos 2012 e simplesmente o que acontece? Ela foi dita que era para você fazer um investimento no tesouro, para você começar a guardar dinheiro, fazer uma poupança, ou para você simplesmente ter condições de você poder comprar jogos online, né? Já que também é uma outra vertente, né? Uma outra dominação, os jogos online. E aí o que acontece? Ao passo em que as pessoas foram comprando, adquirindo, foram injetando na economia para poder comprar muito dólar, né? Muito dólar. E aí o que acontece? Feito isso, acabou que disseram assim, os bitcoins não existem, não tem necessidade, é dinheiro especulativo. Só que se a gente for falar de dinheiro especulativo, no próprio sistema financeiro internacional, é completamente dinheiro especulativo. E com esse dinheiro especulativo, você abre, então, contas online. Como é esse dinheiro especulativo? Dinheiro especulativo é porque você faz um investimento e esse investimento, automaticamente, você não pode reter. Quando você investe, daqui a 2 semanas você pode ter essa renda. Mas você pode sacar? Não pode sacar, mas você sabe que já tem aquela renda. Mas foi dito a priori que você teria. Só falta de dizer assim, você teria, tô rico. Mas você não pode sacar. De que adianta você ter em suas mãos? Então aí já entra uma outra coisa, que é dessa tecnologia da inteligência artificial, que por que o dinheiro, né, ser completamente digitalizado? Além de nem todo mundo ter condições, vai haver um momento em que ou você tem o dinheiro digital ou você não vai comprar. E uma das formas hoje porque assim, vai catequizando as pessoas, né? Hoje você pega o seu aplicativo, você abre sua conta digital, tem vários bancos, Nubank, Citibank, enfim, né? Vários aí. E você, PayPay, etc e tal, né? E isso você vai tendo, né? O tempo todo. Então você, que coisa legal, estou na minha casa, eu estou comprando o que eu quiser, eu tenho dinheiro. Eu saí agora mesmo, nessa quarentena. Todo mundo em casa. Mas perceba, quando começou várias propagandas, principalmente do iFood, que é um aplicativo, dizendo o seguinte, para você fazer seu delivery, e tem, no caso, a entrega, uma entrega diferenciada, eu esqueci o nomezinho que eles utilizaram, e dizia o seguinte, que você, então, fazia o seu pagamento, debitava automaticamente, né, ou seja, de maneira digitalizada, e você receberia lá na frente lá da sua casa a sua comida. Então, como eu disse, é um treinamento. E o tempo todo é fazer com que você esteja tudo aqui. Por quê? Olha só, você tem noção, você tem um tablet, você tem sua vida em um tablet. Você tem vários livros, você leva para um lado e para o outro. Isso é muito cômodo, isso é muito facilitador. Você ter várias coisas. Faz tudo. Tudo faz parte da ordem mundial. E você fica o tempo todo ali, bitolado. E é isso que a gente precisa ter cuidado. Até que ponto a gente vai conseguir, então, separar e não ser realmente dominado, né? Que aí abre até um parêntese. Falam assim, Helena, você é uma pessoa que não está muito nas redes sociais. Você é uma pessoa que não fica tirando muita foto. Eu, no meu smartphone, eu não gosto de ter muito aplicativo. Por quê? Porque toda vez que você baixa o aplicativo, você envia todos os seus dados para a central do FBI. Então, ou para a própria CIA, né? Então, quando você faz isso, você acaba mostrando para as pessoas desse arranjo internacional que, assim, ou você é uma pessoa que tem um perfil, né? Você traça um perfil. Uma pessoa que será a favor da ordem ou você será uma pessoa contra a ordem, né? Então, quem for contra provavelmente vai... pode falar. Vai morrer. Morrer. Isso mesmo. Então, vamos aqui... E sim, tudo vai ficar digitalizado. A própria China, né, começou a desinfectar suas cédulas, né, dizendo que o dinheiro realmente está transmitindo e tal. E lá, no caso, como é que você compra agora? Só com moeda digital. Só passando sua... Já existe uma pulseira magnética com isso, então. Olha, pegando esse gancho aí, Leila, e a gente já tem mais 2 perguntas aqui. Eu acho que estão também testando o nível de imbecilidade das pessoas.
Mas acontece que não é testar. Eles É acreditam que a comprovado. humanidade é imbecil. Já está, porque a gente tem visto pessoas fazendo cada brincadeira ridícula, pega os filhos, eu vou dizer logo um aqui, e fica enfiando a cara do filho ou de outra pessoa no pó. Sim, esse negócio de TikTok já é imbecilidade. Eu acho que é testando o nível, né? Porque já está na imbecilidade. Achando que todo mundo está dentro dessa caixinha aí, não está. E achando aquilo muito engraçado. Teve uma irmã da igreja essa semana que eu tive que puxar na orelha delas. Rapaz, você está achando isso engraçado? Você não está vendo que isso aí é um teste do nível de imbecilidade que as pessoas estão ficando dentro de casa? Quando teria outras coisas mais importantes para fazer? É ridículo. Você que está fazendo isso, me perdoe a sinceridade, mas é ridículo. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta vem da nossa irmã Micaele Lima. Um abraço, irmã Micaele Lima. Deus ama você, Deus te abençoe. Ter filhos apenas sob permissão do governo, em que isso favorece e implica esse regime comunista que quer ser colocado para as pessoas? Bora lá, boa pergunta. O regime comunista, ele realmente controla a natalidade. Você vê lá vamos usar a China como exemplo, né? Há alguns anos atrás, eles proibiram, começaram a controlar, né, a natalidade. Pessoas, no caso, que tivessem mulheres, as crianças tinham que ser mortas, né? Ou dadas em adoção, né? Muitas crianças chinesas foram criadas em outras partes do mundo. O que acontece? Só que, por que mesmo assim continua uma população gigante? Porque muitos conseguiram fugir para vilarejos bem longínquos e tal. E lá eles começaram a ter suas próprias vidas e crescer e etc. Tal. E que há 2 anos atrás o próprio governo chamou essas pessoas, né, porque não eram registradas, né, até porque não podiam se apresentar ao governo. Então eles já foram recrutados, já tiveram seus nomes registrados ao governo. E agora eles fazem parte do exército. Já são pessoas que estão sendo treinadas, recrutadas ao exército. Forçadamente. Isso, forçadamente, isso mesmo. Bora lá. O que é então você ter o filho de acordo com o que o Estado quer? É controle. É total controle. E isso a gente vê na agenda que teve na reunião de 96, no Cairo, da reunião da ONU, que foi justamente para tratar sobre natalidade, fertilidade e a questão do aborto, né? Já começou a ser tratado de lá. E tiveram alguns estados que, em seus discursos, diziam que eram contra, mas lá na reunião disseram ser a favor do aborto. Porque o aborto, nessa concepção, era necessário para que não houvesse, então, o crescimento demográfico mundial. E por que agora, então, é interessante? Para crescimento de exército. Porque com pouco exército, você não tem como realmente mostrar a sua soberania, que é por meio da segurança. Muito bem. Então vamos aqui para uma próxima pergunta. Irmã Gisele Cotias. Deus abençoe, irmã. Todo mundo está com saudade de todo mundo, viu? A gente sabe que vocês estão nos assistindo por aí, mas a gente tem que dar um outro jeito. Então ela diz assim: em relação à geração mais velha, há uma ligação sobre costumes e crenças que a geração mais velha acredita e a ciência desmente. Será que é por isso que também, né, aproveitando a pergunta de Gisele, esse vírus está atacando e matando mais pessoas de idade ou com alguns tipos de doenças já prévias? Bora lá. Quando, como eu disse, né, o estalo veio dessa pandemia, que começou a dizer assim, acomete primeiro os idosos e afasta as crianças porque elas são assintomáticas. Então, nisso aí eu já entendi, calma, aí tem coisa. Por quê? Porque a criança é o orgulho, a criança está lá em Provérbios, ela é orgulho dos anciões, não é isso? E assim, a criança, para poder ela se perpetuar, ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada. Então, qual é o convívio mais fofo que existe entre o vovô e o netinho? Né? Eu vejo isso com a minha mãe e com minha sobrinha mais nova. É uma cena que chega a dói, né? Semana passada, a Tairone até presenciou, né? Eu fui ver meu avô e eu não pude abraçar meu avô. Isso doeu profundamente, né? Ter que ver lá distante. E assim,
as crianças, elas aprendem com os avós. Aprendem o quê? A ter bons hábitos, a entender o que realmente é ter um princípio, como se portar corretamente. E são valores que nós estamos perdendo. Perdendo por quê? Porque aí vem uma outra agenda. Dois organismos chamados Unicef e Unesco. Esses dois dizem que trabalham para a promoção da educação e do bem-estar da criança. E que, na verdade, não é. Se a gente parar para analisar o que é o trabalho hoje feito pela ministra dos Direitos Humanos no Brasil, ela está corretíssima. Ela briga literalmente contra essa agenda. Porque essa agenda traz o quê? Ideologia de gênero, igualdade de gênero. E quando você vai falar de ideologia de gênero, igualdade de gênero, você acaba por ir de contra a palavra, a um princípio básico de formação de família. Ano passado, em uma reunião com a psicóloga de uma das escolas que eu trabalho, ela dizia o seguinte, que não existe família disfuncional. Desestruturada. Existe família disfuncional. Ou seja, nossa estrutura como cristã é pai, mãe, filho. Não é isso? Mas acontece que essa agenda vem dizer o seguinte, que não. E os próprios psicólogos já estão falando. Interessante, né? Os próprios psicólogos já estão falando que o quê? Não, o correto é disfuncional, é porque a família não está funcionando. Mas se a estrutura é papai, filho, está certo. Se é mamãe, filho, está certo. Isso é princípio bíblico? Não é. E onde é que está isso? Lá na plataforma da ONU. É só você pesquisar. ONU, Unicef, Unesco, vai estar lá o tempo todo falando sobre igualdade de gênero e ideologia de gênero. Que traz agora para essa agenda 2020. E que vocês, quem assiste televisão, vê de vez em quando aquele Matheus Solano fazendo propaganda dos objetivos do milênio para 2030. Né? E 2030 é um ano profético aí para o Clube de Bilberg, né? Sim. E aí o que acontece? Essa ideologia de gênero, ela é implantada até não querer mais nas escolas. Você vê que a educação sexual já está sendo implantada desde a educação infantil. De dizer que se você é menino, mas você pode gostar de rosa, se você é menina, mas pode gostar de azul, ok, é uma cor. Mas é levar a criança ao entendimento de que ela pode ser menina no corpo de menina, mas acontece que a cabeça dela pode ser de um menino, viver como menino, pensar como menino. E onde é que está isso? Bora lá. Sabe um negocinho chamado agora BNCC? Está lá também dizendo, na BNCC, a questão de ideologia de gênero, que traz, então, uma outra coisa da plataforma da Agenda 2030, que é a inteligência artificial. Ponto. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma pergunta aqui, segura esse ponto aí, que provavelmente a gente vai continuar com Leila na próxima semana, que a gente já está chegando já aqui no nosso horário. Então, tem mais uma pergunta aqui. E você que está nos assistindo hoje, provavelmente, não sabemos ainda, na próxima quinta-feira, se houver disponibilidade de Leila, a gente pode estar aqui com ela novamente, trazendo a continuidade desse tópico. Então, a outra pergunta é, de Mateus novamente, como a tecnologia 5G ajudará no controle social? Boa! Bora lá. Sem a tecnologia, a nova ordem mundial não vai existir, porque é necessário um controle, e esse controle é por meio de um computador. Certo? Se você não tiver essas informações infiltradas o tempo todo ali, para que você esteja o panorama que eu falei, ou você sabe que aquela pessoa tem um perfil que vai ser contra ou a favor da ordem mundial. Se ela é uma pessoa que tem princípios o tempo todo mostrando. Por quê? Quando você faz uma pesquisa no Google, né, você vai pesquisar, eu quero comprar um smartphone. Quando você vai entrar na sua rede social, tem vários patrocínios lá, de vários smartphones para você. O tempo todo te perseguindo. Aí você faz uma outra pesquisa. Eu quero comprar um lápis. Aí você vai para a sua rede social, tá lá um monte de lápis lá como patrocínio para você poder comprar. Então, isso você vai gerando um perfil. Para os economistas, isso é um perfil dito que é para que você, então, mostre as linhas de crédito, cartões de crédito, como é o seu perfil de compra, quem é você, né? Mas essas informações têm que ir para os bancos, tem, porque eles aqui regulamentam também o sistema internacional. Mas, de fato, vai lá para o princípio do que realmente que são esses homens que manipulam o cenário internacional. Qual é o 5G? Bora lá. O que é esse 5G? O 5G, no caso, é apresentado como uma internet, uma banda larga muito mais rápida e muito mais ágil do que a 4G, 3G principalmente, né?
em que você, no caso, tem o seguinte, você conseguia baixar um filme completo, você conseguia pelo 4G, vamos botar em 7 minutos. Vamos supor que no 5G você vai conseguir baixar 7 filmes em 7 segundos. Essa é a proposta do 5G. Então, quando você vê pessoas que são viciadas, vidradas nessas coisas tecnológicas, pessoas que querem o tempo todo estar assistindo, nessa quarentena, por exemplo, se você pudesse ter vários filmes disponíveis para você, várias músicas o tempo todo, e você saber que você, em um celular de dedos, pode ter várias, fazer um acervo para você, um acervo digital, ótimo. E esse 5G faz o seguinte, para que isso aconteça, né, que tem a questão de ondas e tal, que são as nomenclaturas que eu não me recordo, que é de hertz, né, essas coisas assim, é necessário, no caso, para uma antena, você consegue gerir com o 4G. Na verdade, com o 5G você não consegue. Você precisa de 3 para poder ter, e elas são mais baixas. Por que ela vai conseguir, então, dominar? Porque ela vai conseguir adentrar a sua mente. O objetivo da nova ordem mundial é adentrar a sua mente de qualquer forma. No Reino Unido já existem essas torres em funcionamento. Né? Sim, não só no Reino Unido. Não só no Reino Unido. Na França existe, na própria China existe, nos Estados Unidos existe, aqui no Brasil já existe, em São Paulo. Né? E eles vão começar, no caso, essas ondas sonoras realmente começar a controlar a sua mente. É necessário, às vezes, você ter até uma antena, né? Uma antena para botar na sua casa. E antes, há um tempo atrás, acho que no início do ano, passando alguns canais na TV fechada, teve uma propaganda de uma antena que estava sendo vendida, mostrando, no caso, o benefício dessa antena para a área rural. Na área rural você tem internet banda larga de qualidade. Por meio de quem? Quem vai ser essa internet de qualidade? Né? Para você ver que não existe um lugar remoto no mundo que não vá ter, então, o sinal da internet. É através da internet. Tem os satélites, né, que eu esqueci agora o nome, que o próprio Google e um empresário sul-africano que me foge agora o nome dele, mas vocês podem pesquisar, ele é um empresário sul-africano, que ele tem esse projeto, que são vários satélites que já foram lançados, mais de 100 satélites já foram lançados, que aqui no Brasil, à noite, a gente já pode ver, um do ladinho do outro, umas luzezinhas, uma do ladinho da outra, assim, passando, porque eles querem passar a órbita toda da Terra e, simultaneamente, todo mundo ter acesso à internet. Não vai existir... Você falou algo agora interessante, né? Sobre a órbita da Terra. Sim. Será que existe uma órbita da Terra? Uhum. Né? Existem aquelas pessoas... As pessoas dizem que não, que a Terra não é isso. Então deixa quieto. Vamos fazer aqui, vamos deixar no ar. Tem uma última pergunta aqui. Você vai poder estar conosco na próxima semana? Próxima quinta, pronto. Posso. Então, essa pergunta será respondida na próxima quinta-feira. Irmã Cláudia Regina, um abraço, a paz do Senhor para você. Ela está perguntando aqui, existe ligação entre a nova ordem mundial e os Illuminatis? Total. E a segunda pergunta dela, e o que isto teria a ver, qual a ligação que esses Illuminatis, no caso, teriam com o anticristo? Então isso vai ser respondido, ela vai estudar a semana toda sobre isso, na próxima quinta-feira. Não, hoje não. Ela já respondeu, não? Glória a Deus. Então essa pergunta de Cláudia, porque o assunto, irmã Cláudia, sobre os Illuminatis e sobre o anticristo e essa ligação com ele é muito extensa. Então a gente vai deixar para... que a gente não falou praticamente nada de anticristo hoje. O nome o título da ministração seria esse, né? Sim. Seria a nova ordem mundial e o surgimento do anticristo. Mas tudo que ela falou tem ligação direta com o surgimento do anticristo. A outra pergunta também aqui é assim, a desvalorização da família, mas isso aqui já foi respondido. Tradicional tem relação com a nova ordem mundial, isso já foi respondido. Sim, irmã Mica, isso já foi respondido, porque eles querem acabar com esse conceito de nova ordem mundial, que eles querem acabar com o conceito da família tradicional e introduzir um novo conceito. Ela falou aqui sobre que não existe famílias despreparadas, ou
desestruturadas. O que existem são famílias disfuncionais. Então já foi respondido. Eles querem desmantelar aquela história do papai, mamãe e filhinhos. Tem que ter outro tipo de... E isso é uma agenda também de todos esses órgãos que ela falou. Respondi a sua pergunta, irmã Mica? Bom, por mim, tudo bem. Glória a Deus. Então essa pergunta de Cláudia vai ser respondida a sua pergunta, tá? Mas vai ser com uma extensão de quase 1 hora a resposta. Porque é muita, como eu falei, é muita coisa para falar e em um único momento não tem condições. Eu nem falei nada, nem falei os arranjos. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aí, gente? Suzana Guimarães. É esse comentário aqui. Suzana Guimarães mandou um comentário. Já temos estudos que inserindo um chip ao corpo pode-se detectar todo e qualquer problema no organismo, desde um diabetes até o câncer, com a proposta de tratar a enfermidade desde o início de sua formação. Isso aí também já é teste, né, irmã Leila? Para que as pessoas aceitem de forma totalmente pacífica a introdução do chip do corpo. Porque pode comentar sobre isso? É muito cômodo saber que assim, eu tive uma dor de cabeça. E de imediato você ter o diagnóstico, o pré-diagnóstico, né? De imediato, porque já vai então para a central daquela secretaria que regulamenta o seu município, então já vai direto e os médicos ali já vão saber, fulano de tal está com dor de cabeça e o diagnóstico é isso aqui, isso aqui. Então isso é muito cômodo, muito cômodo. Na Singular University, vocês podem acessar su.org, já tem os estudos falando sobre os nanochips, a eficiência dos nanochips e o porquê desses nanochips. Por que esses nanochips? Eles vão ser mostrados como facilitadores. Como eu falei, lá na China você já tem, né? Só que não é aqui, né? É implantado aqui, por enquanto, né? Aqui. E esses nanochips já dizem a você assim, poder de compra. Você já pode comprar com ele. Você pode onde você chegar, porque lá para você poder fazer mercado, você passa, né, o seu punho, passa o punho, você vai lá, já escolhe na telinha, né? Clica nos itens que você deseja e depois vem. Quando chega então a sua mercadoria, você passa novamente o seu chip e aí você já pagou, porque é um banco online, é moeda online, digital. Entendeu? E tem as questões da ciência realmente mostrando isso. Nessa Singular University, é só vocês acessarem, vocês vão lá, vários estudos falando sobre isso, da eficiência do microchip em diagnosticar doenças. E que o Val, que é um israelita muito conceituado, um PhD em Direito e estudioso de tecnologia, ele fala muito isso. Ele tem até um best-seller, que são 21 coisas para o século XXI. Ele fala justamente sobre inteligência artificial e a questão das possíveis profissões que deixarão de existir. E a própria medicina corre um grande risco disso acontecer. Por quê? Porque já vai estar tudo interligado. Hoje em dia você já percebe. Você está com uma dor de cabeça, o exemplo básico desse. Você vai no Google e você já vê mais ou menos o que pode ser, tá? E às vezes você nem procura a ajuda médica, que deveria ser correta. Mas vai ser realmente cada vez mais mostrado que isso é algo normal, que isso é algo para ser feito, porque a mentalidade você é completamente livre, você não precisa estar o tempo todo enraizado em alguma coisa, entendeu? Você por si só consegue, você é autossuficiente. Muito bem, irmãos, eu creio que tenha sido de muito proveito. Nós vamos convidar Leila outras vezes aqui, provavelmente na próxima quinta-feira estaremos com ela. Domingo à noite teremos a nossa transmissão também ao vivo, domingo e terça à noite. Continue orando em suas casas. Essas informações são boas para que vocês fiquem ligados em tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Não é no Brasil, vejam só, não é no Brasil. A Bíblia fala lá em Mateus 24 que os sinais que antecederiam a volta do Senhor, eles aconteceriam em vários lugares. Mas existe uma coisa acontecendo no mundo inteiro agora. Então fiquem ligados com isso, se liguem com o Senhor, continuem meditando, continuem crendo, não desfaleçam na sua fé. O fato de não estarmos nos reunindo fisicamente não impede que você em tua casa, entre no teu quarto, no grupo, nas instruções que estaremos dando,
E para as próximas lives também, se é que estamos aqui, porque do nosso grupo que se reúne aqui, o nosso coração está em uma coisa: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. E não há nada mais de apego aqui. Irmã Leila, quer fazer mais alguma consideração? Por enquanto. Então, o que eu posso dizer é que, se verdadeiramente você tem a certeza do que você confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, significa dizer que você tem certeza de que as coisas que estão acontecendo é para que realmente Ele venha. Aleluia. É para que realmente nós sejamos arrebatados. Glorifica de pé, e igreja. Assim, não fique amedrontado, porque se você está amedrontado, então busque esse momento, como o pastor falou aqui, vá orar, então busque esse momento para o arrependimento. Se conserta diante do Senhor, não tenha medo. Ao contrário, o Senhor Jesus nos disse lá em Lucas, lá em Lucas 21, versículo 25, ele diz o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, não se entristeçam, não se assustem, ao contrário, exultem, pois a sua redenção está próxima. Aleluia. Então, todas essas coisas que acontecem, que estão acontecendo e que vão acontecer, é para que o Senhor Jesus venha. Amém. Então, se você tem dúvida da sua salvação, busque a sua salvação. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, confesse. Aceite o Senhor Jesus. Diga que Ele realmente é o seu Redentor. Diga que realmente você necessita desse Deus. E eu faço um convite. Nós estamos de uma maneira completamente avessa e a gente sabe que a gente precisa então confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Então a forma do diante dos homens que a gente tem agora é nessa live. Então se você puder dizer assim: eu quero o Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus, digita aí, confessa diante dos homens que você aceita o Senhor Jesus. Coloca: eu aceito Jesus, eu quero Jesus. É uma forma de você confessar diante dos homens nesse momento, já que a gente não pode então se reunir como instituição aqui em igreja. Você pode confessar as pessoas, diante das pessoas que realmente você quer o Senhor Jesus. Porque o tempo é chegado, o reino dos céus está cada vez mais perto. E aquela coisa, se você aceitar o Senhor Jesus, reconhecer Ele como seu Salvador, você receberá sua salvação e a sua paz. E não tem coisa melhor do que você ter essa convicção, que é a paz do Senhor Jesus no nosso coração. Agora, se você continuar a negar, infelizmente, não é coisa de crente, não é coisa de doido, não é coisa de lunático. Infelizmente, você pode ficar para a grande tribulação, que é justamente viver tudo aquilo que a nova ordem mundial quer, que é lhe dominar, fazer com que você não tenha condições de discernir o que é viver para Deus e o que não é viver para Deus. O tempo todo buscando dinheiro e mais dinheiro, e às vezes você não vai ter esse dinheiro para comprar, como a própria palavra diz, que muitos terão dinheiro, mas não encontrarão a maneira de poder comprar, ou então muitos não irão comprar porque não tem então essa marca, Então que você possa realmente confessar o Senhor Jesus como seu Senhor. Aproveita a oportunidade, se tranca no seu quarto, conversa com Ele. Mesmo você que está na igreja, às vezes a gente tem essa dúvida, conversa com Ele, porque nada melhor do que você ter essa certeza de ver as pessoas nesse momento, às vezes um pouco eufóricas, e ao mesmo tristes, ao mesmo muito cabisbaixa, loucas, e você ter a sua paz, a sua segurança, dizer: glória a Deus, está acontecendo, a palavra está se cumprindo. E privilégio maior ainda de saber que você faz parte da geração que vai ver essa glória. Então, que você possa confessar ao Senhor e voltar para os caminhos do Senhor Jesus. E se assim o Senhor nos permitir, se aqui ainda estivermos, quinta-feira a gente conversa mais. Muito bem, gente. Fiquem na paz, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Quero aproveitar também para mandar um abraço ao pastor João, lá em São Paulo, e a irmã Ana Ilza, que estão nos assistindo. Um abraço, irmãos. A paz do Senhor.